Olá, bem-vindo ao Senecast. Esse é o podcast oficial da Senescence Brasil. Aqui nós vamos abordar temas relevantes e curiosidades com dicas sobre saúde e bem-estar para idosos, cuidadores e toda a família. Vamos apresentar novos tratamentos, utilidades, rotinas e as principais orientações para a prevenção de doenças e os cuidados necessários com aqueles que mais amamos. Hoje vamos falar sobre alimentação com a nossa nutricionista Joyce Fraceto. Eu vou aproveitar e apresentar um pouquinho a Joyce. A Joyce é formada em nutrição e pós-graduada em nutrição humana aplicada e terapia nutricional pelo Instituto de Metabolismo e Nutrição. Pós-graduada em nutrição clínica funcional. Atuou como nutricionista clínica do Hospital e Maternidade São Luís, na assistência ao paciente internado nas alas de clínica médica, cirúrgica, UTI, semi-intensiva e maternidade, e no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, na assistência ao paciente internado, atendimento ambulatorial e participação também no projeto Ensinando a Cuidar. Esse projeto é um projeto de capacitação de familiares quanto ao manejo de terapia nutricional enteral após a alta hospitalar. Joyce, conta um pouquinho pra gente sobre a sua experiência no atendimento de pacientes idosos e qual a necessidade de prestar atenção ao que estamos ingerindo ou servindo aos nossos familiares. Qual o impacto dessa alimentação na rotina de pacientes idosos? Quando o assunto é nutrição na terceira idade ou após os 60 anos de idade, é muito importante a gente ter em mente a necessidade de variar a alimentação, tanto em alimentos quanto em preparações. É muito comum perceber que pacientes idosos passam a se alimentar de uma forma bastante monótona, sempre a mesma coisa, todo dia igual. Normalmente, a gente percebe muito o famoso cafezinho com leite, pão, que faz parte do café da manhã dessa pessoa. Se deixar, no almoço também vai ser um lanche, e aí no jantar se repete. Essa monotonia alimentar leva a um quadro leve de desnutrição, que é progressivo. Conforme o tempo vai passando e se alimenta de menos variedade de nutrientes, esse idoso pode sim apresentar também um quadro de inapetência, falta de apetite. E aí ele passa a dizer, eu não quero comer porque eu não estou com fome, eu não estou com vontade. Esse já pode ser um sinal de deficiência de nutrientes. Então é importante sim procurar variar a alimentação ao longo da semana, procurar tornar cada refeição bastante completa em termos de grupos alimentares. Isso a gente vai falar ao longo dos nossos podcasts, dos nossos vídeos, trazendo essas orientações sobre nutrição. Então, ter fontes de vegetais, ter fontes boas de energia, como é o caso do arroz, do próprio pão, dependendo do tipo do pão, macarrão, batata, enfim, outras raízes. Ter também boas fontes de proteína, então não só das carnes, mas lembrar que a gente encontra boa fonte de proteína nos feijões, nas leguminosas. Então, ter esse cuidado com variedade é super importante. Outro ponto de atenção é em relação à consistência. Com o passar do tempo, dependendo da dentição da pessoa, se torna um pouco mais difícil de mastigar alguns alimentos. Algumas pessoas também têm dificuldade para engolir. E é essa dificuldade que passa, então, a influenciar essa alimentação monótona e repetitiva. Então, prestar atenção se aquela consistência é possível de ser bem mastigada e engolida, deglutida, também é um ponto super importante aí quando a gente fala de alimentação para os idosos. Mas eu não gosto de comer comida à noite, ou se o idoso não gosta de comer comida à noite, tem algum problema tomar sopa ou fazer só um lanche? Não tem problema tomar sopa ou fazer lanche no jantar. O que a gente tem que pensar é o que faz parte dessa sopa e o que vai compor esse lanche. Todas as refeições ao longo do dia, elas têm que ter algum alimento de diferentes grupos. Por exemplo, preciso de um alimento que seja energético, que me dê energia. E a gente vai encontrar essa fonte de energia no arroz, no macarrão, numa batata, num pão. Eu preciso também de boas fontes de proteína. E aí são as carnes em geral, então carne vermelha, peixe, frango, ovos e também as leguminosas, que são os feijões,
grande bico, ervilha, lentilha. E também preciso de alimentos que me forneçam vitaminas e minerais. E normalmente a gente encontra isso nos legumes, verduras e frutas, né? Assim como também eles nos fornecem muitas fibras. Então, se eu for montar uma sopa, eu preciso pensar nisso. E aí, como é que eu monto? Eu posso colocar um arroz, ou macarrão, ou batata. Coloco uma carne moída, vai muito bem na sopa, um frango desfiado, mesmo um ovo que a gente quebra enquanto a sopa está fervendo, né? Que a gente chama de ovo pochê. Ou então uma sopa de feijão, uma sopa de ervilha, sopa de lentilha. Então eu tenho a fonte de proteína. Colocar nessa sopa também uma verdura, pode ser um espinafre, uma couve, uma escarola, o que lhe agradar. E um legume, ou mais, se for mais de um, melhor ainda. Então pode ser cenoura, pode ser beterraba, o legume que te agradar. E assim a gente pensa também para o sanduíche. Então um pãozinho de boa qualidade, né? Normalmente um pão integral, às vezes um pão com grãos, vai muito bem. Colocar esses vegetais dentro do pão, rechear esse pão, como eu falei, né? A mesma opção de carne, então carne moída, frango desfiado, um ovinho mexido, fazer uma pastinha com grão de bico, por exemplo, vai formar aí uma refeição bastante completa e não tem problema nenhum substituir o jantar. Tá. Você falou antes que a gente acaba ingerindo pão com café quando começa a ter essa dificuldade de deglutição. E que isso pode tornar também a nossa alimentação um pouco pobre, né, nutricionalmente falando. Mas depois do almoço, se eu tomar sempre meu cafezinho depois do almoço, isso tá tudo bem, né? Tomar café logo depois do almoço pode prejudicar um pouquinho a absorção do ferro da sua refeição. Então, o ideal é esperar. Espera pelo menos uma hora, tá? A cafeína ela acaba prejudicando a absorção do ferro, principalmente o ferro proveniente dos vegetais. Então, os vegetais escuros, né, as folhas em geral, os feijões também, que são excelentes fontes de ferro para o nosso organismo, eles precisam de uma ajuda, que normalmente vem da vitamina C para poder ser absorvido, então ele não é um ferro tão bem absorvido. E quando a gente coloca junto com a refeição ou logo em seguida algo que tenha cafeína, e isso não serve só para o café, mas também para bebidas, né, como refrigerantes à base de cola, guaraná também, chá verde, chimarrão. Então essas são bebidas que contêm bastante cafeína e que podem sim prejudicar a absorção do ferro. Então espere pelo menos uma hora, talvez uma hora e meia. De repente tu vai percebendo que isso se tornou um hábito e que não é tanto uma necessidade. Então que pode também ser remanejado aí no teu dia a dia. Bem interessante. E o que eu posso comer? Uma queixa bem comum é sobre o intestino, né? Eu acho que isso é uma queixa não só dos pacientes mais idosos, mas quando o tempo vai passando, eles começam a fazer uso de laxantes e já nem consideram mais como uma medicação, é quase um uso contínuo, né? E tem alguma forma de fazer o intestino funcionar através da alimentação para a gente deixar um pouco de lado esses laxantes? Quando o assunto é funcionamento de intestino, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que é necessário um hábito alimentar, um hábito de vida, então uma constância de atitudes, de escolhas que vão influenciar no funcionamento do meu intestino, salvo algumas situações específicas, né? Então existem alguns comprometimentos de funcionamento intestinal que não é o caso que a gente está tratando aqui. Então, pessoas sem comprometimento de funcionamento intestinal devem prestar muita atenção, em primeiro lugar, à quantidade de água que estão ingerindo. Muitas vezes, eu percebo que as pessoas esperam ter sede para tomar água. E, na verdade, é importante que eu tome água ao longo do dia em pequenas quantidades, pequenos volumes, tá? Então, a gente até costuma brincar que é importante hidratar o seu cocô. A gente precisa realmente tomar água para o intestino poder funcionar. Outro ponto importante é a quantidade de fibras. Fibras a gente encontra em legumes, verduras, frutas, nos cereais integrais. Então, algumas vezes existe uma dificuldade de escolha de alimentos integrais. Eu escuto principalmente em relação, por exemplo, ao arroz integral, massas integrais, que diz que não gosta. Na verdade, também acaba sendo um costume e não que seja necessário o consumo desses alimentos todos os dias, mas incluir ao longo da semana em algumas refeições é sim interessante.
Então, a associação dessas fibras alimentares com a ingestão adequada de água vai sim ajudar o seu intestino, mas é necessário que tenha, então, essa constância, esse hábito. Uma estratégia que a gente pode pensar em algumas situações é o uso, por exemplo, de preparações como suco laxativo. Aí a gente mistura, né, bate junto ali uma mamão com uma laranja ou o suco da laranja, ameixa seca e um pouquinho de água. Então, o consumo diário pela manhã pode sim acabar ajudando até a se desapegar um pouquinho do uso do laxante. Isso vai ser super importante para a saúde intestinal. Quando a gente pensa em funcionamento intestinal, não é apenas o fato de ir ao banheiro ou não ir ao banheiro, mas é a capacidade do teu intestino de absorver os nutrientes que precisa para nutrir o teu corpo. Então, sim, é importante ter um cuidado bastante especial. Você comentou anteriormente sobre a ingestão de água. A água realmente é muito importante, né, para o nosso organismo. A questão é, eu devo insistir que a pessoa beba água ou está tudo bem se ela beber água no momento em que ela sentir sede? A ingestão de água, ela deve acontecer independente de ter sede ou não, principalmente a partir dos 60 anos de idade. É muito comum a gente observar uma menor necessidade ou uma menor manifestação da sede a partir dessa idade, né? E aí acontece que não tem sede, não toma água e começa a sentir os efeitos disso, dessa desidratação. Aliás, a sede já é um sinal de desidratação, é quando o corpo já está pedindo, por favor, me dê água. Então não tem necessidade de esperar esse sinal. Carregar uma garrafinha sempre junto, de repente ingerir líquidos, como, por exemplo, chás claros. Então, chás que não tenham cafeína. Chá de camomila, erva doce, erva cidreira, chá de flores, chá de frutas, podem sim fazer parte do teu dia a dia como uma estratégia para tomar água. A água saborizada, então colocar numa jarra de água algumas rodelinhas de limão, rodelinhas de laranja, um pouquinho de gengibre também, hortelã, folhas de hortelã, folhas de manjericão, dão um sabor especial para a água. Essa água geladinha vai se tornar também bastante agradável para ser ingerida aí ao longo do dia, principalmente agora no verão. Então, é importante sim ter esse costume. E aí, desenvolvendo esse costume de sempre carregar uma garrafinha e tomar água, isso acaba sendo inserido no teu dia a dia naturalmente. Então, a vontade de tomar água também acaba se desenvolvendo, né? Acaba se tornando mais presente no teu dia a dia. Então, é importante não esperar ter água, mas fazer essa ingestão, esse consumo aí em pequenos volumes ao longo do dia todo. Uma coisa importante é a gente sempre perceber como é que está o aspecto da nossa urina quando a gente vai no banheiro. Dê uma olhadinha. Está muito amarelo? Um amarelo muito escuro, né? Uma urina mais concentrada, com um odor mais forte, é um sinal, né? É um indicativo de que a ingestão de água é pouca. O intestino não está funcionando tão bem, é outro indicativo importante. A questão da hidratação da pele também é outro aspecto que a gente pode prestar atenção. Então, são pequenos sinais. Um ponto importante é algumas bebidas, aquelas que contêm cafeína, não são boas alternativas para hidratação, porque a cafeína aumenta a vontade de ir no banheiro, de fazer xixi, aumenta a diurese que nós falamos. Então, chá preto, chá mate, chá verde, chimarrão, café, não são boas fontes de água aí para se hidratar. Por isso, os chás claros ou água pura, ou, como falei, uma alternativa boa é a água saborizada. Certo. Então, para tomar água é criação de rotina, hábito, costume, independente da sede, né? E o apetite? Se eu não, né? É muito comum os idosos comentarem que não têm fome, por isso eles acabam não comendo. E não só com os idosos, eventualmente isso acontece com pessoas mais jovens também. Mas é normal. Quando eu devo começar a prestar atenção nesse ponto do não ter apetite e não comer? Não ter apetite na terceira idade é algo que nos chama a atenção, pois já pode ser um indicativo de uma leve desnutrição. É como se fosse uma bola de neve. Eu me alimento pouco ou de
uma pouca variedade de alimentos, uma diversidade mais pobre de alimentos e, consequentemente, de nutrientes, eu passo a ficar menos nutrido, vamos dizer assim, né? Tenho uma nutrição ineficiente e, consequentemente, eu tenho como aí um dos sinais a inapetência, a falta de apetite. E aí, como eu disse, é uma bola de neve. Essa inapetência me leva a comer menos, que me faz ter menos fome. Então, é importante, sim, quando isso for percebido, principalmente pela família que acompanha essa pessoa idosa, se comia uma quantidade de comida, está comendo cada vez menos, é importante conversar com a equipe que acompanha, né? Equipe de médicos, nutricionista principalmente, para que a gente possa identificar se realmente é uma situação aí de uma desnutrição que já está se instalando. Então, é importante também, para contornar essa situação, investir numa variedade de alimentos ou de novas preparações que vão despertar o interesse deste idoso em se alimentar. Então, muitas vezes, pode acontecer sim da pessoa estar um pouco desinteressada por uma monotonia, uma repetição de preparações. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E aí fica faltando aquele sabor diferente, aquele tempero diferente, a consistência diferente. É muito perceptível isso em caso de pessoas que no jantar passam a se alimentar mais com sopas, por exemplo. A sopa ela passa a ter sempre o mesmo sabor. Então, como ali, né, ela acaba sendo uma mistura de diversos alimentos, ela acaba tendo sempre o mesmo sabor. E aí esse desinteresse passa aí a aparecer com maior frequência. Então, variedade de alimentos, variedade de preparações, usar novos temperos, experimentar novas formas de preparar os alimentos, pode sim ser uma alternativa bacana para contornar essa falta de apetite. Joyce, então, para finalizar, o que você pontuaria como essencial para a gente revisar os principais pontos para a gente prestar atenção na alimentação do idoso? Então, é muito importante que os familiares, cuidadores, quem convive com esta pessoa, preste atenção. Quando o idoso passa a solicitar que as refeições sejam sempre muito parecidas, ou seja, que tem se tornado uma alimentação bastante monótona, repetitiva, isso é um ponto de atenção. Se ele se queixa ou sutilmente apresenta qualquer dificuldade para mastigar, engolir, se queixa que algum alimento está duro ou está ressecado, então uma atenção para a consistência da alimentação. Oferecer uma variedade de alimentos, né? Nós temos acesso a uma variedade grande de legumes, verduras, frutas, feijões em geral, cereais, então procurar oferecer isso para o idoso. E também na forma de preparações variadas. Não repetir sempre a mesma forma de preparar aquele alimento ou de temperar aquele alimento. Isso torna a alimentação mais atrativa, mais interessante. E prestar bastante atenção em relação à ingestão de água por esse idoso. Se a ingestão de água tem acontecido ao longo de um dia todo, ou se apenas no momento do dia ele solicita água e toma de repente em grande quantidade, grande volume no momento só. Poxa, quanta informação bacana, hein? Joyce, eu agradeço muito por ter trazido todas essas informações para a gente. Isso mostra o quanto é simples, às vezes, a gente melhorar a nossa rotina, o nosso dia a dia, que com pequenas observações a gente pode alterar alguns pontos que podem trazer muita qualidade de vida para nós e para os nossos familiares. Com essas informações a gente encerra o Cenecast de hoje e fiquem ligados que a gente vai trazer ainda outros convidados, outras pessoas que vão trazer informações muito relevantes para você e toda a sua família.